Um grande abraço a você, amigo da do Vale TV, está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua audiência, você que nos acompanha no canal 10 da TV Cabo Mix ou pelas redes sociais, nosso muito obrigado. Com a apresentação de Marcelo Ribeiro, reportagens de Caio Augusto e edição de Thiago César, está no ar para você mais uma edição do Vale Notícias. E em sessão realizada no dia 24 de agosto, os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo negaram o recurso e mantiveram a decisão que desaprovou as contas da campanha do atual prefeito, do então candidato na época, em 2016, Jô Silvestre. A decisão foi publicada no dia 28 de agosto. A matéria foi publicada com exclusividade pelo jornal A Voz do Vale. A prestação de contas da campanha do atual prefeito de Avaré já havia sido desaprovado pela 17ª Zona Eleitoral e confirmadas pela segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral em decisão do desembargador Marcelo Coutinho Gordo. Diante das decisões contrárias, a defesa de Jô Silvestre apelou ao Tribunal Regional Eleitoral, onde o colegiado negou o recurso e manteve a desaprovação das contas por unanimidade. O TRE não divulgou qual a sentença final sobre o caso. O do Vale Notícias apurou que Jô Silvestre poderá ser multado ou até mesmo, num caso extremo, ter o seu mandato cassado. Porém, essa possibilidade é afastada por advogados ouvidos pela reportagem. As contas da campanha de Jô Silvestre foram reprovadas após a Procuradoria Regional Eleitoral ter constatado irregularidades. Segundo a Procuradoria, o então candidato Jô Silvestre teria omitido da prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral despesa referente a serviços de impressão de bandeiras utilizadas na campanha de 2016, no valor de cerca de R$ 2.700, e fez constar o valor de R$ 750 em seu lugar. O material eleitoral foi confeccionado por uma empresa de Sorocaba. Ainda segundo a Procuradoria, foram inseridas informações falsas, configurando crime eleitoral. Em seu despacho, após analisar os documentos que foram juntados no processo, o juiz Marcelo Coutinho Gordo destacou a existência de indício de que o candidato a prefeito de Avaré, Joselir Benedito Costa Silvestre, durante as eleições de 2016, realizou pagamento maior do que o valor declarado em prestação de contas. Ainda segundo o magistrado, tal conduta demonstra forte indício de ocorrência do chamado Caixa 2 e caracteriza crime eleitoral. Em decisão em primeira instância, que ocorreu em novembro de 2016, o juiz eleitoral Jair Antônio Pena Júnior destacou em sua sentença que o então candidato Jô Silvestre descumpriu o prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha num prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Ainda segundo o magistrado, para agravar tal irregularidade, os valores correspondentes a esse prazo correspondem a mais de 57% dos gastos declarados nas contas apresentadas. Ficaram constatadas ainda doações recebidas em data anterior à entrega da prestação de conta parcial, mas não informadas à época, violando a lei eleitoral. Verificou-se ainda, na época, o recebimento indevido de doações financeiras oriundas de pessoas físicas. Foi identificada também a cessão de 2 veículos, cujos documentos não foram apresentados nas contas originais, apesar de serem datadas de 16 de agosto de 2016, desde a assinatura do contrato até o fim da campanha eleitoral, cujo valor estimado é de R$ 1.000. Valores, evidentemente, segundo a decisão,
abaixo do praticado no mercado, ainda mais levando-se em conta que um dos veículos é um caminhão. Diante dos fatos, o Judiciário Eleitoral desaprovou as contas, decisão essa mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A defesa de Jô Silvestre poderá recorrer no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Muito bem, a situação envolvendo o Jô aí, desde 2016, em novembro de 2016, a Zona Eleitoral de Avaré já havia constatado essas irregularidades. A defesa recorreu, a decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral, em uma decisão aí do juiz desembargador Marcelo Coutinho Gordo. Ele realmente verificou que o judiciário avarense estava correto e que realmente apareciam muitas inconsistências na prestação de contas de campanha de Jô Silvestre em 2016. A defesa voltou a impetrar um recurso, agora uma apelação no colegiado do Tribunal Regional Eleitoral, e o colegiado, por unanimidade, decidiu desaprovar as contas. Ainda será publicada essa sentença e a decisão final do TRE para saber se o TRE vai multar Jô Silvestre ou se vai aí cassar o seu registro. Se isso acontecer, ele poderá ter o seu mandato cassado, assim como seu pai teve em 2008, quando a Justiça de Avaré acabou cassando o mandato, porque o Jocelir, na época, o Jocelir pai, perdeu prazos para recorrer de uma sentença. Isso é a opinião minha de jornalista, que vem acompanhando há muito tempo a política e os meandros do judiciário, acredito que não vai haver aí realmente a cassação de mandato de Jô Silvestre, que deve aí essa pena ser revertida em multa. Mas, como estamos em um momento no país realmente bastante conturbado e a justiça pegando pesado com muitos engravatados, coisa que realmente tem que acontecer, pode ser, é um fio aí de esperança talvez, que a decisão seja um pouco mais pesada. Vamos aguardar e qualquer novidade a gente vai trazer aqui para vocês no do Vale Notícias. Vamos mudando de informação, nós falamos aí do filho, agora vamos falar do pai. Porque o Superior Tribunal de Justiça de Brasília negou 2 recursos que foram impetrados pela defesa do ex-prefeito de Avaré, Jocelir Benedito Silvestre, pai do atual chefe do executivo, Jô Silvestre, e que está preso desde fevereiro de 2016. Na primeira ação, os advogados impetraram um habeas corpus, onde pedem que seja afastado o trânsito em julgado da condenação, permitindo que Jocelir aguarde em liberdade o julgamento do processo. O ex-prefeito, no período entre 31 de outubro de 1997 e janeiro de 2000, dispensou licitação fora das hipóteses previstas em lei. Superadas as demais fases processuais, Jocelir foi condenado à pena de 5 anos de detenção a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem assim do pagamento de uma multa estipulada em cerca de R$ 6.700. Já em julgamento realizado no dia 9 de agosto de 2012, os desembargadores da 15ª Câmara de Direito Criminal, por maioria de votos, deram provimento parcial, diminuindo a pena para 3 anos e 6 meses de detenção em regime aberto. Já no Superior Tribunal de Justiça, a defesa sustentou que, mesmo demonstrando, para além de qualquer dúvida razoável, não haver dolo específico nas ações cometidas por Jocelir, os conceituados magistrados de piso e de segunda instância, por motivos que fogem à razão, deixaram de apreciar a matéria. Em decisão proferida no dia 24 de agosto, o ministro Antônio Saldanha Palheiro disse que o pedido de liberdade não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. O magistrado destacou ainda não ter encontrado ilegalidade na condenação dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Já o segundo pedido de habeas corpus foi julgado no dia 24 de agosto pelo ministro do STJ, Jorge Mussi. Nesta ação, Jocelir foi condenado às penas de 5 anos e 2 meses de detenção em regime semiaberto, mas a perda da função ou inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação pelo prazo de 5 anos. Os advogados destacaram que, na ação, não teria sido demonstrada o dolo na conduta de Jocelir. Mas, após analisar o caso, o ministro do STJ julgou prejudicado o habeas corpus, já que a punibilidade teria sido prescrita. Jocelir, desde que foi preso em fevereiro de 2016, vem tentando de todas as formas aí ser absolvido, e ter a sua liberdade, já que desde dezembro de 2016 ele vem cumprindo pena em regime domiciliar, ou seja, está preso dentro de casa, não pode sair, só pode receber visitas aí de familiares, de parentes próximos, mas em algumas situações Jocelir já foi visto aí pelas ruas de Avaré, e ele até pode, desde que a juíza do DECRIM de Bauru, o departamento criminal que acompanha aí os presos, seja informada e tenha a liberação dela. Ele só pode sair da casa com a liberação da juíza do DECRIM de Bauru. Jocelir vai tentando aí de todas as formas a sua liberdade, mas vem acumulando muitas derrotas em todas as instâncias judiciais brasileiras. E agora vamos falar de uma denúncia grave, porque a votação do projeto de pedido de abertura de crédito especial de R$ 9.000 para a Secretaria Especial de Relações Institucionais foi adiada para o dia 10 de setembro. Segundo o projeto de lei, o dinheiro seria usado para custear viagens feitas pela pasta, mas, para os vereadores, o uso da verba não estaria claro. Isso porque, na descrição dos gastos, em vez de viagens, está escrito manutenção da secretaria e não determina qual seria essa manutenção. Por unanimidade, a votação foi adiada por 14 dias, tempo que a prefeitura tem de esclarecer as dúvidas dos vereadores. Porém, durante essa mesma sessão, o vereador Francisco Barreto disse que a verba seria utilizada pela assessora de gabinete do prefeito Jô Silvestre, Érica Alves, para fazer articulação política e ir atrás de votos a deputados a qual ela representaria na região. O petista disse ainda que a prefeitura não poderia criar uma nova secretaria diante das dificuldades enfrentadas pelo executivo. Para o vereador Carlos Statti, a denúncia do petista seria grave e necessitaria de esclarecimentos. O pedido de vistas, formulado por Statti, foi aprovado por unanimidade. É uma situação bem delicada essa aí, dessa declaração do Francisco Barreto, que diz que esse valor aí de R$ 9.000 seria para custear viagem de Érica Alves, que foi secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, a SEMADES, e agora está lotada aí como assessora direta do prefeito Jô Silvestre, que ela usaria essa verba para ir atrás de votos a deputados, a qual ela apoia nessa campanha eleitoral de 2018. Isso promete dar muito pano para manga ainda, Temos uma sessão aí ordinária na semana, com certeza esse fato deverá ser aí mais uma vez debatido, e também a grande possibilidade do vereador Carlos Statti convocar a Érica Alves para comparecer à Câmara para dar explicações. E daí, aquele negócio. O vereador ele tem imunidade parlamentar. Só que nós temos que provar.
Eu respeito muito o Francisco Barreto, vereador do PT, só que ele tem que provar. É uma situação, como que ele sabe que ela iria pegar essa verba para viajar para Brasília ou para viajar para São Paulo, para onde for, em busca de votos para deputado. Eu achei essa declaração um pouco pesada e sem fundamentos. Tem que estar fundamentada, só se o vereador tem aí documentos que provam o que ele está falando, né? E isso aí pode até gerar uma ação de Érica Alves contra o vereador, mesmo o vereador tendo imunidade parlamentar. Porém, a palavra dita por Barreto não foi numa tribuna livre, não foi na palavra livre dele, e sim durante a discussão de um projeto. Então isso vai dar muito pano para manga e, logicamente, as novidades desse caso a gente vai trazer para vocês aqui. Agora, que é uma denúncia grave, porque, segundo o petista, Érica estaria usando o dinheiro nosso, dinheiro meu, seu, dinheiro do povo, para viagens com cunhos políticos para aí angariar votos a deputados. Se isso realmente for uma verdade, eu acho que Érica Alves está no local errado. Deveria estar como assessora de deputados e não assessora de um chefe do Executivo Municipal. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com o segundo bloco do Vale Notícias.